Deus está falando conosco em Filipenses, e eu vou pregar em Filipenses também. Filipenses capítulo 2. Já foi Filipenses capítulo 4 duas vezes, né? Agora Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 11. Que texto lindo esse da Bíblia, gente. Vou ler até devagar. Preste bem atenção nas palavras. Filipenses 2, dos versículos 1 ao 11. Filipenses, capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, glória a Deus, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, a minha boca, confessa hoje que o Senhor é Deus, que Tu és Senhor, acima de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, fala conosco também por meio dessa palavra. Nós queremos aqui confessar o Senhor, dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, render os nossos corações diante do Senhor, porque o Senhor é o nome acima de todo nome, Jesus Cristo é o nome acima de todo nome, foi o Senhor quem o exaltou sobremaneira, porque antes se esvaziou, se entregou por nós, e nós queremos hoje aqui, Pai, nessa noite, nesse domingo, confessar também, Pai, confessar que não há outro além de Ti. Ministra os nossos corações, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria ministrar uma mensagem hoje que tem como tema Reflexos da Cruz, marcas de um cristianismo autêntico. Ok? Baseado nesse texto aqui. Esse texto revela um momento bem delicado na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso, certo? Aguardando o julgamento por conta da sua fé. Então estava numa situação bem complicada, bem difícil quando ele escreveu essa carta. E não bastasse a sua situação pessoal, terrível, de prisão, de cárcere, injusto, né? Porque ele estava preso por conta de pregar o evangelho, do lado de fora da cadeia, da prisão, pessoas estavam pregando a respeito de Cristo por inveja, por rivalidade, de acordo com o texto, e por ambição egoísta. Nas palavras do apóstolo Paulo, sem sinceridade. Tinha gente do lado de fora pregando a Cristo com as motivações erradas. Pensando com isso, trazer mais ainda sofrimento ao apóstolo Paulo. Isso está no capítulo 1, versos 15 a 17. Qual foi a resposta do apóstolo Paulo? Está lá no versículo 18. Paulo diz assim: o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Paulo disse isso. Paulo está dizendo, o que importa é que o evangelho da cruz, o nome de Jesus está sendo anunciado. Se por motivações certas ou não, eu me alegro, porque eu sei que o evangelho, a cruz é o poder de Cristo para salvar, para libertar, para curar. Então, não vão trazer mais sofrimento para mim com isso, certo?
E, inclusive, Paulo diz também, ele menciona que os sofrimentos que ele estava passando na cadeia também estavam contribuindo para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele consola essa igreja, dizendo assim, gente, não fiquem chorando, não fiquem preocupados demais, porque eu estou pregando aqui na cadeia. Tem guardas, tem pessoas se rendendo ao Evangelho de Jesus Cristo. E por que Paulo está falando tudo isso? E essa é uma carta de um homem que está preso e dizendo várias vezes, alegrem-se. Mais uma vez eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor. A gente diz que essa é a carta da alegria, né? Um homem exortando outros a se alegrar, um homem que está preso, está prestes a ser condenado e decapitado. Aí, nós percebemos também algo de que os sofrimentos fazem parte também do cristianismo autêntico, certo? E Paulo está exortando, encorajando a igreja para que os irmãos não se desanimassem diante das oposições, diante das perseguições, e cujo principal algoz era o Império Romano. Então Paulo está ensinando a igreja, como outros escritores bíblicos ensinam a nós, e a gente tem falado isso de quinto, a termos paciência na tribulação, a sermos perseverantes, a continuarmos tendo fé e a continuarmos tendo esperança no meio das lutas e dos sofrimentos. Certo? Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 27 a 30. Não importa o que aconteça. E ele está dizendo, não importa se eu vou morrer ou se eu vou viver. Aí ele vai dizer para a igreja, exerçam a sua cidadania, que é celestial, de maneira digna do Evangelho de Cristo. Permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. E aí nós chegamos então no capítulo 2. Tudo isso que eu falei está no capítulo 1, tá bom? Chegamos agora no capítulo 2 e Paulo escancara para nós o maior exemplo de tudo isso, Jesus Cristo. Paulo coloca uma fotografia bem grande para dizer assim, tanto para os leitores do passado, como para os leitores do presente, para nós. Paulo está dizendo assim, ele é o referencial de humildade. A humildade está exposta, escancarada em Cristo. Jesus é a fotografia perfeita do sacrifício abnegado. O amor de Deus em Cristo é escancarado. Nos constrange. Nos constrange. O reflexo da cruz nos atinge em cheio, nos chamando, clamando por mudanças em toda a nossa maneira de viver. Então ele vai falando aí, né, no capítulo 2, a partir do versículo 6, de que nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Então, do que é feito um cristianismo autêntico? Quais são as marcas de um cristianismo autêntico? Porque hoje tem muito oba-oba, né? De acordo com o apóstolo Paulo. Pô, eu já falei algumas coisas. Primeiro, sofrimento. Sofrimento faz parte do cristianismo. Okay? Se você entrar em qualquer igreja, ouvir assim, entre aqui, siga Jesus e nunca mais você vai ter problema, nunca mais você vai perder o sono, nunca mais o teu carro vai quebrar, nunca mais você vai ter uma doença, é mentira. Ok? Mentira. Então, os sofrimentos fazem parte da vida. Todo mundo da tua família vai te entender porque você entregou a vida a Cristo. É assim, gente? Não é assim. Vai ter oposição, vai ter perseguição, às vezes zombaria. Então faz parte do cristianismo autêntico o sofrimento. Nós poderíamos também afirmar que faz parte do cristianismo autêntico Jesus ser o centro. Amém. Cristianismo autêntico, Jesus é o centro. Não tem outro nome. Não tem outro nome. E o que mais, pastor? Então eu queria falar de 5 coisas fora essas, na introdução, que tem a ver com o cristianismo autêntico. Primeiro, no cristianismo autêntico, os relacionamentos são autênticos, são verdadeiros. Paulo fala sobre amor, Paulo fala sobre comunhão, Paulo fala sobre profunda afeição, Paulo fala sobre alegria, compaixão, cuidado e unidade. E viver tudo isso só é possível dentro de um ambiente familiar, comunitário. Relacionamentos. Nós estamos falando de relacionamentos interpessoais. Então,
no ambiente autenticamente cristão, esse ambiente envolve relacionamento com Deus, né? A gente costuma dizer que é um relacionamento vertical, certo? Eu e Deus. E num cristianismo autêntico, também o cristianismo autêntico envolve relacionamento horizontal. Nós, comunitário. Nós, ok? A Bíblia nos ensina a amar a Deus e a amar ao próximo. A Bíblia diz que se eu afirmo amar a Deus e eu não amo ao próximo, eu sou mentiroso. João fala sobre isso, ok? A Bíblia nos ensina a cooperar com Deus e a cooperar com o próximo. Nós buscamos a paz com Deus e buscamos também a paz com o próximo. E assim por diante. A coisa é pessoal, muito próxima e calorosa. Isso é cristianismo autêntico. Vou repetir. A coisa, né? Estou chamando de coisa, mas essa vida, né? Vamos chamar de vida. Essa vida autêntica, esse cristianismo autêntico é pessoal, é próximo e é caloroso. Certo? Não é algo distante ou frio. E esse desafio dos relacionamentos autênticos é um desafio tanto de igreja grande como também de igreja pequena. Não importa. Nós lutamos por cooperação mútua, por proximidade e não por distanciamento. E nós precisamos lutar por isso juntos. Então não culpe os outros pela sua frieza e pela sua indiferença. Eu tenho parte com isso. É uma via de mão dupla, não é? Então eu preciso intencionalmente me aproximar de Deus e me aproximar das pessoas. Para que eu consiga cooperar, eu consiga conhecer a vida do outro, eu consiga interagir, ter conexões. Então, é muito comum as pessoas alimentarem esse tipo de relacionamento com Deus, mas se esquecerem de que é importante se relacionar com o próximo. E aí as pessoas dizem assim, olha, mas a igreja é fria, olha, ninguém me convida para nada, olha, eu não tenho liga com ninguém, ninguém liga para mim. Mas muitas vezes eu estou falhando, eu preciso dar esse passo em direção a Deus e em direção ao próximo. É o que Paulo disse aqui no início, olha, completem a minha alegria. Acho que todo pastor quer falar isso. Gente, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou vaidade. Mas considerem, agora vai ficar mais difícil, tá? Considerem os outros superiores a si mesmos. Ah, não, pastor. Isso é cristianismo autêntico. Você consegue admirar alguém? Meu Deus, eu achei que eu tinha cantado bem, mas esse irmão, essa irmã, dá licença, me superou. Olha, eu achava que eu pregava bem, mas depois que eu ouvi essa pessoa falando de Deus com a graça que ela falou, meu Deus, Não é difícil, irmãos, considerar alguém superior a nós? Isso é cristianismo autêntico. Se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro também, não só na minha vida. Não é? Aí Paulo vai dizer assim, cuide cada um não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu preciso olhar para a vida do outro. É ou não é um grande desafio? Isso é cristianismo autêntico, ok? Ah, pastor, mas eu cansei de gente. Me traíram, pisaram na bola comigo. Faz parte da vida. Os conflitos são inevitáveis. Onde a gente tem conflito, certo? Mas eles precisam ser resolvidos. Como? Com diálogo e com perdão. Não é? Olha aí Filipenses 4. Filipenses 4 também está aqui na minha pregação. E ninguém combinou nada, né? Filipenses 4, capítulo 2. Aqui tinha duas irmãs brigadas na igreja. Uma chamava Evódia e a outra Sintique. E Paulo está dizendo assim, o que eu rogo, o que eu imploro a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois elas lutaram ao meu lado, né, na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Paulo está dizendo, são duas mulheres crentes. O nome delas está escrito no livro da vida, mas elas estão brigadas. Alguém faça uma ponte aí
Coloque essas irmãs junto, porque elas precisam viver em harmonia no Senhor. Então, conflitos fazem parte, não tem como. Né? Então, se eu sumir de uma igreja, se eu quiser sair do mundo por causa de conflito, então eu vou ter que ser abduzido, né? Arrebatado para onde? Porque conflitos fazem parte. As pessoas são diferentes de nós, pensam diferente, vai acontecer. Por isso que Deus inventou essa coisa tão abençoada e maravilhosa chamada de perdão. E Jesus também é o nosso exemplo na questão do perdão. Eu li um post esses dias de uma moça chamada Fernanda Perucci. E ela diz assim: ser igreja não é um título, é uma identidade que só se revela por completo na comunhão. Achei linda essa frase. Ser igreja não é um título, é uma identidade que só se revela no meio da comunhão. Ela diz assim: quem caminha sozinho esfria. Quem caminha em corpo permanece aquecido pela comunhão. É na igreja que nós somos tratados, ensinados e lembrados de quem nós somos em Deus. E continua dizendo: a sua casa precisa ser ensinada a amar a presença de Deus e a comunhão dos santos. Nossos filhos precisam crescer sabendo que estar na igreja não é um peso, é um privilégio. É na igreja que aprendemos a servir, a crescer, a sermos confrontados e moldados. Amém? Amém. Então, comunhão. Uma segunda observação dentro desse primeiro ponto. Nos dias que vivemos hoje, cada vez mais as pessoas estão egoístas. Individualistas, cada um está correndo atrás do seu, né? Como a gente diz. Só que isso está trazendo o quê? Solidão. As pessoas estão solitárias. As pessoas estão desafeiçoadas, falta harmonia, falta paz. Elas precisam disso. Elas não têm pertencimento a lugar nenhum. E nesse sentido, quem vive um cristianismo autêntico, quem vive relacionamentos autênticos, e essa é a ideia de Deus para a igreja, vai ser alguém revolucionário e extremamente atraente. É por isso que cada vez mais as igrejas enchem. Porque lá fora, a individualidade, a competição, a egoísmo, a falta de afeição, né? Cada um correndo atrás do seu. Se a igreja também for assim, irmãos, acabou. Perdeu o sentido. Não é? Agora, se de fato nós formos uma família e os nossos relacionamentos forem autênticos, então veja que o que eu estou dizendo aqui é algo muito simples. Eu preciso amar a Deus e amar o meu irmão. Ah, mas eu não queria que esse que está do meu lado, que ele fosse o meu irmão. Vai reclamar com Deus, porque foi Deus que escolheu ele para ser seu irmão. Dá uma olhadinha do lado aí. Ó. É teu irmão, tua irmã em Cristo. Aproveitando a questão da mesa. Foi Deus que falou, é esse na mesa, esse e esse na mesa. Agora vocês vão ter que comer junto. Vocês vão ter que chorar junto, vocês vão ter que orar junto, vocês são irmãos, estamos no mesmo lugar, na mesma comunidade, não é? Então, assim, um dos reflexos da cruz, pensa uma luz assim batendo na cruz, e vários reflexos. Um deles, os relacionamentos têm que ser autênticos. Gente, aqui não é um clube, não é uma associação, né? Eu sou sócio de um clube aqui na cidade, eu vou no clube, faço exercício físico, vou na academia, mas não tem relacionamento com as pessoas, a não ser que eu faça amizade com alguém. Eu entro, saio, oi, tudo bom? Bom dia, boa tarde e tal. Entro e saio. Pago minha mensalidade, acabou. Aqui não é um clube, aqui é uma família. Você vai ter que se relacionar. Ah, mas eu não quero. Então você vai viver um cristianismo falso. Ou pela metade. Empobrecido. Porque no relacionamento, ou melhor, no cristianismo autêntico, é assim mesmo, gente. Às vezes até um se mete na vida do outro demais, né? Passa um pouco do limite. Né? Às vezes acontece isso. Você chega assim na porta da igreja e algum irmão querido fala assim, tá sumido, hein? Quanto tempo? Já falaram isso pra mim hoje, gente. Cheguei na igreja e falei assim, você é um pastor novo? Falei, por quê? O pastor tá meio sumido, né? Tá viajando direto. Falei, é você que não vem na reunião na terça e na quinta, porque terça e quinta eu tava aqui. Ontem eu não tava mesmo, porque era de mulheres, né? E eu tava em Presidente Prudente. Mas assim, gente, vamos lutar por isso, amém? Vamos lutar por relacionamentos entre nós autênticos. Aquela coisa encarnada mesmo. De sentir o aroma suave do irmão. Né, Marcos? Sentir o aroma suave do irmão. Tá perto. Coisa assim, perto.
né? E aí, não adianta eu ficar sempre jogando a culpa nos outros. Ninguém me liga, ninguém me chama para ir comer um hambúrguer no final do culto, tal. E a sua parte? Dá um passo você. Aliás, eu já estou me convidando, porque eu não jantei. Se alguém quiser me levar para algum lugar aí, eu estou aí à disposição, entendeu? Só comi uma banana antes de vir para cá e só. Ah, mas eu não gosto de gente, então não dá para você ficar na igreja. Você gosta de gente? Tem que gostar de gente, certo? Segunda marca de um cristianismo autêntico, o crescimento é autêntico. Glória a Deus, o crescimento é autêntico. Tanto o meu crescimento pessoal acontece, eu cresço como pessoa, como o crescimento comunitário também acontece. É um crescimento saudável, contínuo, sustentável, promovido pelo próprio Deus. Deus dá o crescimento. Enquanto a gente se ama e se briga, ou briga, e vamos resolvendo as nossas coisas, Deus vai dando o crescimento. Certo? É um crescimento na fé, é um crescimento na oração, é crescimento na prática da palavra, é crescimento no serviço amoroso, sabe? É crescimento na maturidade cristã e é também crescimento numérico. Não é gostoso a gente chegar num domingo e a casa está cheia? É um crescimento que Deus está dando. É numérico também. Eu ouvi esses dias em Presidente Prudente, do próprio presidente, o seguinte, eu já falei isso aqui, nós não devemos ser nem numerólatras, que é aquela pessoa que tem uma idolatria por número, e nem numerofóbicos, que é ter fobia de crescimento. Numerofóbico é assim, não, pastor, não vamos orar para a igreja crescer não, porque está tão bom assim, só nós já tem umas briguinhas, né, tal, não vai que esse negócio cresce mais, o que nós vamos fazer e tal. Então, assim, nós não temos nem fobia por crescimento e nem também idolatria por crescimento. O crescimento que nós queremos, autêntico, cristão, vem de Deus. O que Deus der para nós, tá bom. Por outro lado, nós temos que trabalhar, não temos, irmãos? Essa foi uma lição gigante que nós recebemos lá de Presidente Prudente. Saíram para evangelizar durante 12 dias na rua, mais ou menos 12, né, Ju? Anotaram todos os nomes e hoje cedo estava tendo um café da manhã na igreja para essas pessoas que fizeram uma confissão de fé. A igreja cheia de manhã. Gente já está frequentando os cultos. Ficaram esperando? Porque a gente às vezes ora por conversão, mas a gente também não evangeliza ninguém, não convida ninguém. Né? Que alegria minha hoje ver 2 meninos aqui, 2 crianças que estavam no EBF. Trouxeram mais. Tem crianças aqui hoje no culto, saíram, que fruto da escola bíblica de férias. Os meninos estão vindo sozinhos, não está o pai e a mãe, né? Estão vindo aqui, pega a bicicleta aqui, vem aqui, já estão trazendo outros amigos já. Estão evangelizando. Então, crescimento, acontece um crescimento autêntico. Paulo diz lá em Filipenses 1,6, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo também diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, ninguém despreze você por você ser jovem, mas seja um exemplo. E aí Paulo vai falando várias coisas, e ele diz assim no final, para que todos vejam o seu progresso. Gente, estar numa igreja, ser filho de Deus, entregar a vida a Cristo, não é uma posição onde eu continuo igual eu era. Eu continuo acomodado, não há nenhum progresso, não há nenhuma mudança, nenhum tipo de crescimento na minha vida. Não é autêntico. Eu estou perdendo tempo. Então, eu preciso crescer pessoalmente e crescer comunitariamente. Fazendo uma ligação com o primeiro ponto, eu creio que um ambiente fértil em relacionamentos é um ambiente que tem todos os nutrientes, tanto emocionais quanto espirituais, necessários para um crescimento saudável. Se entre nós há amor, há cooperação, um está se importando com o outro, nós temos assim, o terreno está cheio de nutrientes. E o crescimento vai acontecer naturalmente, certo? Ah, mas e quando nós estivermos num momento de seca, de crise, de tribulação, o crescimento para? Não para. De acordo com a Bíblia, não.
Aqui, Paulo, a igreja está sofrendo forte perseguição. Gente continua se convertendo. Agora, para complicar a situação do Império Romano, os camaradas prenderam Paulo, Paulo está na cadeia e os soldados romanos estão se convertendo. Situação difícil, de tribulação, de prisão, e o evangelho continua florescendo. Continua florescendo. Então, também no cristianismo autêntico, não vale a desculpa assim, olha, eu não estou crescendo porque eu estou passando lutas. Eu não estou crescendo na minha vida de oração, de fé, na minha vida de serviço, porque eu estou passando por lutas. Porque a Bíblia mostra para nós que é possível continuar crescendo mesmo no meio das lutas. E Deus continuou fazendo milagres, mesmo no meio do chão duro. Deus continuou fazendo milagres. Porque aquilo que para nós é impossível, para Deus sempre é possível. Ok? Terceira marca de um cristianismo autêntico. A imitação é autêntica. Parece um contrassenso, né? Porque se é imitação, não é autêntico, né? Mas eu queria dizer uma coisa para você. Se você está imitando a Jesus, você está imitando Jesus, você está sendo autêntico. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a imitar Jesus, eu vou ter entendimento da parte de Deus, revelação da parte de Deus, quem eu devo ser. Quais são os meus dons, os meus talentos, para o que eu fui chamado, por que eu existo. Então eu me conheço mais ao imitar a Cristo. Por isso que eu estou usando essa expressão, que a imitação tem que ser autêntica. A minha descoberta pessoal passa pela cruz. Eu fico confuso. Se eu não imito a Cristo, se eu não estou debaixo dos reflexos da cruz, eu não sei quem eu sou. A minha identidade fica desfigurada. E aí eu começo a buscar formar uma identidade em coisas, em pessoas, em projetos. Eu vou ficar perdido. Entendeu? Então nós não somos chamados a inventar nada também. Apenas obedecer fielmente a algo previamente estabelecido pelo próprio Cristo. Eu não preciso pregar nada. Eu não preciso inventar nada aqui. Eu só preciso pregar a Cristo. Você precisa apenas ser quem Deus planejou que você fosse. Você sabe quem você é? Talvez você esteja assim, não, eu estou confuso. Eu não sei meus dons, eu não sei os talentos, eu não sei o meu chamado. Talvez você esteja vivendo fora dos reflexos da cruz. Fora da imitação autêntica, que é a imitação a Cristo. Irmãos, andar como ele andou já é o suficiente. Basta. Não precisa inventar nada. É difícil, né, Edu? Basta, eu não tenho que inventar nada. Eu só tenho que olhar para Jesus e falar assim, Jesus, tenha misericórdia de mim e me ajuda a andar os passos que o Senhor andou. E aí, a minha singularidade vai ser realçada. Na linguagem bíblica, eu vou ser um pequeno Cristo. Cristão é um pequeno Cristo, sabia? É um imitador de Cristo. Então, nesse sentido, nós imitamos aquele que é perfeito. Amém? Eu não tenho que... Porque hoje tem gente querendo inventar roda, gente. A pessoa quer ser muito original. A pessoa nega as influências que recebeu. A pessoa tenta passar uma imagem de que ela é completamente imparcial, neutra e diferente de todas. Desculpe eu te dizer isso, você não é diferente de todos. Aquilo que já foi, é hoje. Não há nada de novo debaixo do céu. Os seus hábitos, os seus pecados, a sua criatividade, a sua inteligência, já teve gente que foi igual, ou até melhor. Entendeu? Então não temos que inventar nada. Então tem gente que quer ser tão diferente que aí ficou todo mundo igual. Percebeu? Eclesiastes 1:9, Salomão disse assim, o que foi, tornará a ser. E o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Eu tenho dificuldade quando eu olho para a placa de uma igreja e eu leio assim, por exemplo. Venha para essa igreja. Nós somos um novo jeito de ser igreja. Como assim? Um novo jeito. Igreja é a igreja de Cristo, né? Por quê? Porque nós, porque nós pintamos a parede de preto? Porque nós temos uma luz diferente? Porque nós temos uma liturgia diferente? Já fizeram isso, irmãos. Ninguém está inventando nada. Já fizeram isso. Porque agora nós somos descolados e vamos usar uma roupa diferente. Isso já foi. Né?
Então, nós não somos a luz, Ele é. Ele é a luz. Nós não temos ideias originais, ideias próprias. Nossas ideias são emprestadas. Nós temos um passado, uma vida. Eu sofri influências familiares, de amizades, da minha história de vida. Você também, você não precisa negar isso. Você não é um ser único, iluminado, original. Não é. Não é. Nem eu. Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o único, não é? Nós não temos uma missão própria. Sabe qual é a nossa missão? A dele. Também está emprestado para nós. Meu carro não é meu, minha família não é minha, essa igreja não é minha, nem o ar que eu respiro, eu só respiro porque Ele deu. Tudo é para Ele, por Ele e por meio dele. Então, nós só temos uma situação, imitação autêntica. Num cristianismo autêntico, nós temos um alvo, imitar a Cristo. Eu não quero ser o diferente, nesse sentido. Ok? Estão entendendo o que a gente está falando aqui? Eu só aceito e assumo aquilo que eu recebi, e isso é humildade. Eu reconheço no cristianismo autêntico de que existe um modelo maior e melhor do que eu mesmo. Cristo, a expressão exata da glória de Deus. Só tem um que é a luz, Cristo. Só tem um que é majestoso, Cristo. Né? Só tem um que é soberano. Só tem um que é supremo, Cristo. Nós estamos debaixo desse reflexo, debaixo dessa luz que chega até nós. E basta. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar debaixo dessa luz. Muito obrigado por ter o privilégio de ser adotado na sua família. Né? De poder pertencer a essa família maravilhosa. Que ideia maravilhosa que o Senhor teve. Que ideia maravilhosa. Quarto, a influência autêntica. Cristianismo autêntico, a influência autêntica. E a influência acontece por diferenciação. Agora, parece que eu estou contradizendo o ponto anterior, mas o que eu quero dizer assim, é que num cristianismo autêntico você é diferente porque você vai brilhar, de acordo com o apóstolo Paulo, no meio de uma geração corrompida. Como estrelas brilham no céu. O evangelho, irmãos, é contracultural. Ou seja, vai na contramão, muitas vezes, dos valores desse mundo. E por isso nós temos problemas e conflitos, como o apóstolo Paulo estava tendo aqui. Essa influência autêntica, quem quer influenciar? Quem quer ser um influencer aqui? Não estou falando da internet não, tá? Quem quer ser um influencer no sentido de eu quero influenciar meus amigos, meus parentes com a luz de Cristo? Ela só permanece se eu continuar debaixo da cruz. Senão eu perco a influência, eu perco o brilho. Eu deixo de ser sal, eu deixo de ser luz imediatamente. Eu saí da sombra de Cristo, deixei de ser influencer. E a Bíblia diz que se o sal não salga, se a luz não ilumina, a única coisa que resta para nós é sermos pisados pelos homens. Não presta para nada. Imagina você pegar um saleiro, você vai colocar o sal na salada lá, temperar, e você fala, mas cadê o sal? Não tem gosto esse sal. Você vai jogar fora imediatamente, não é? Nós nunca daremos frutos autênticos se nós não estivermos ligados à videira verdadeira. E se nós perdermos essa oportunidade de influenciar pessoas para Cristo, nós vamos ser desprezados. E o pior, os ímpios ocuparão esse espaço de influência que deveria ser nosso. O que tem de gente maligna, corrompida, sem Cristo, influenciando para o mal, e isso muitas vezes, por quê? Porque nós não estamos influenciando como nós deveríamos. Nós abrimos espaço. Na linguagem dos evangélicos, nós demos brecha. E pessoas estão entrando e influenciando os nossos filhos, até a igreja, os nossos casamentos, influenciando de forma errada, não com luz, mas com trevas, porque nós demos esse espaço. Há muita gente também achando que é influencer ou influente, porque tem um monte de seguidores e amigos na internet ou nas redes sociais. Engano, irmãos, engano. A verdadeira influência, a influência que impacta, que transforma a vida de pessoas, ela acontece
Não simplesmente porque eu me comunico bem, porque eu sou simpático. Essa influência autêntica acontece por meio de exemplos dignos, cristãos que estão sendo dados e que devem ser imitados. A influência autêntica só acontece por meio de pessoas que têm a vida rendida a Cristo, que está debaixo da cruz. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3,17. Irmãos, será que dá para a gente dizer isso? Olha o que Paulo diz. Siga o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós lhes apresentamos. Tem que ter autoridade para falar isso. Paulo está dizendo, pode olhar para mim. Aí sabe por quê? Não é porque Paulo é alguém que se acha especial. Paulo está dizendo assim, pode olhar para mim e seguir o meu exemplo. Sabe por quê? Porque eu sigo o exemplo de Cristo. Como eu tenho imitado a Cristo, vocês podem olhar para mim. E olhe para todos aqueles, não só para mim, que estão seguindo o padrão que está sendo anunciado a vocês. Quer uma fala mais forte de Paulo? De novo, Filipenses 4. Paulo diz assim, no versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Gente, tem que ter cacife para falar isso. Sabe aquilo que eu ensinei vocês? Paulo está dizendo, coloque em prática. Sabe aquilo que vocês receberam de mim? Coloque em prática. Sabe aquilo que vocês ouviram de mim? Coloque em prática. Só que o final é chocante. E aquilo que vocês viram em mim. Se vocês fizerem isso, o Deus da paz vai estar com vocês. Paulo está dizendo isso. Percebe? Um imitador de Cristo. E eu termino, irmãos, dizendo o seguinte, que dentro do cristianismo autêntico, a honra é autêntica. O que eu quero dizer com honra autêntica? A honra vem de Deus. É Deus quem exalta quem Ele quer. Muitas vezes a gente vê homens e mulheres buscando algum tipo de honra por meio da bajulação, da falsidade, por motivos interesseiros, certo? Ou talvez fazendo tudo isso para conseguir alguma coisa em troca. Deus não é assim. Deus conhece os fiéis. Deus sabe quem são os que estão debaixo do reflexo da cruz. E Deus sempre exalta em tempo oportuno. Sempre Deus faz isso. E interessante, né, ao ler aqui o texto de Filipenses 2, que muitas vezes, antes dessa honra divina, autêntica, vem a desonra humana. Vocês perceberam que é um movimento de Cristo de descida? Primeiro, para depois ele ser exaltado? Sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E fez do nome dele o nome mais elevado, para que um dia, diante do nome de Jesus, ele vai dizer o quê? Se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus desceu primeiro, Jesus esvaziou-se primeiro, para depois ser honrado e exaltado pelo próprio Deus. Tem gente querendo honra do jeito errado. Tem gente querendo os lugares altos sem antes ter descido. Tem gente querendo a honra autêntica e divina sem passar pela zombaria humana. Sem passar pela desonra humana. E é um jeito de Deus fazer. E a honra autêntica sempre é definida em termos eternos. Não é uma honra passageira. É uma honra duradoura. Percebe? E quando Deus age em favor de alguém, quem impedirá? Se Deus quiser exaltar qualquer um de nós aqui, porque essa pessoa tem sido fiel, porque essa pessoa tem andado com Cristo, imitado a Cristo, quem segura, irmãos? Ninguém vai segurar. Você quer honra autêntica? Ou uma honra fake? Tem gente que está buscando honra do jeito errado. Ah, mas eu não sou visto. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Calma. Se você estiver andando com Cristo, Deus vai te exaltar, se Ele quiser, no momento certo, no momento oportuno. Lembra de Davi? Está lá no pasto. Ninguém nem sabe, nem o pai sabe que quase que esqueceu do filho, né? Davi está lá esquecido. Só que está lá, orando, tendo comunhão com Deus, sendo fiel. No momento certo, Deus tirou ele do pasto e levou ele para o
trono, levou ele para o palácio. Foi assim, ó, pum, quase que do dia para a noite. Para nós, ao ler o texto, parece que foi uma coisa assim rápida. Mas quantas vezes será que Davi não estava sozinho lá no campo, louvando a Deus, cantando no secreto dele, confessando pecados, se quebrantando diante de Deus? Chegou a hora em que Deus olhou e falou: eis o homem que tem um coração segundo o meu coração. Deus exaltou a Cristo, mas antes veio a morte, e morte de cruz. Okay? Eu queria ser autêntico, eu queria honra, mas eu não quero a cruz, não. Sabe o que a gente se esquece? O tempo todo a Bíblia fala que nós participaremos sim da glória de Deus. Que para nós há coroas reservadas. Mas nós nos esquecemos que para que eu participe da glória, eu preciso também participar dos sofrimentos. É como uma moeda. Moeda tem cara e coroa, não tem? Moeda, para ser moeda, tem duas faces. Cristianismo autêntico, para ser autêntico, tem que ter, de um lado, sofrimento, de um lado, glória. De um lado, rebaixamento, de outro lado, exaltação. Nós só queremos um lado da moeda. Esse é o nosso problema. Que tipo de honra você busca? Onde mais você busca ser reconhecido ou conhecido? Na terra ou nos céus? Quem quer ser conhecido mais nos céus do que na terra? Não é? Muito melhor, não é? Ainda que aqui ninguém te note, se Deus conhece o meu nome, se o meu nome, como o nome da Evode, da Cinti, que era humana como nós, estavam brigadas, certo? Se o meu nome estiver no livro da vida, aleluia. Tá no livro da vida, eu estou bem. Se aqui ninguém muito liga para mim, que pena. Então essas são as marcas de um cristianismo autêntico, que é reflexo da cruz de Cristo. Os relacionamentos são autênticos, o crescimento é autêntico, a imitação é autêntica, a influência é autêntica e a honra é autêntica. O que passar disso vem do maligno. É ou não é, gente? O que passar disso vem do maligno, de Deus não vem. Então, que nós possamos nos alinhar à autenticidade de Cristo. Eu dei esse título à mensagem, né? Reflexos da cruz, marcas de um cristianismo autêntico, mas talvez o que mais Deus está querendo falar hoje de tudo isso, e foi a palavra que mais apareceu aqui, autenticidade. Ou é verdade ou não é. Ou quando eu oro é de verdade e o que eu estou orando é das entranhas ou não é. Quando eu canto a Deus, ou estou louvando de verdade ou estou cantando uma música qualquer, porque eu estou acostumado. Quando eu prego com paixão, com verdade, com desejo de servir, ou eu estou fazendo uma encenação. E assim por diante, é ou não é? E Deus se agrada da sinceridade do coração. Hoje eu ouvi um testemunho que eu fiquei assim, espantado. De um pastor, talvez você já tenha ouvido esse testemunho, e eu vou terminar com ele, tá bom? O Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes contou esse testemunho. De um pastor que tinha um rádio, um programa de rádio em João Pessoa, na Paraíba, e o programa era muito influente, alcançava muitas pessoas na cidade. E começou a faltar verba para manter a rádio, né, acontecendo. E o pastor falou na igreja: gente, é o seguinte, nós estamos precisando de tanto aqui, precisamos levantar uma oferta, senão vai, né, o dono lá da rádio já falou que se a gente, ele estava 3 meses atrasado, não conseguia pagar a rádio. E aí ele falou, deu um ultimato, falou que se o mês que vem a gente não acertar, acabou, nós não vamos ter mais esse espaço na rádio. E aí o pastor falou isso na igreja. Aí, uma família lá, um senhor e uma senhora, que eram meeiros, né, aquele pessoal que às vezes cultiva na terra do outro, fica com uma parte, a outra parte é do dono da terra. Então assim, eles não eram simples, pobres, e a mulher voltou para casa e falou para o marido assim, e eles tinham umas galinhas e tinham um único galo. E a mulher disse assim para o marido, Deus tocou no meu coração que o melhor que nós temos é levá-la para o pastor o galo. Nós vamos doar o galo, pastor. E o marido, mas o galo tal, é o galo aí que, né, com as galinhas e toda a nossa produção e tal. Ela falou, Deus tocou no meu coração, é o melhor, nós vamos ajudar o pastor levando o galo. Olha a pureza da mulher, a fé da mulher. Aí chegou lá, bateu na casa do pastor, falou, pastor, eu trouxe o meu galo. Aí o pastor deu aquele sorriso meio amarelo, né?
Tipo assim, gente, o que eu vou fazer com um galo? Eu tô precisando pagar a rádio, né? Se eu for vender esse galo, não vai dar nada. Aí ele pegou, não falou nada pra irmã, falou, oh, irmã, muito obrigado, Deus abençoe. Catou o galo, fechou a porta da casa e falou, meu Deus, o que eu vou fazer com o galo, né? Se eu vender, não vai dar nada. Não vai nem vai chegar perto de pagar a rádio. Se eu fizer uma rifa na igreja, crente não faz rifa, vai dar rolo. Né? Uma rifa aí para vender o galo, vai dar rolo. Sabe de uma coisa? Eu vou contar essa história que a irmã trouxe o galo e vou jogar na internet. Ele jogou na internet. Aí, o pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, ouviu a história. Falou para a igreja, seguinte, irmão, teve uma irmã lá, em João Pessoa, na Paraíba, que doou um galo, teve a atitude dela de fé, nós vamos levantar uma oferta aí para a rádio tal. No mesmo dia, na igreja, uma igreja rica, com condição, a igreja levantou o dinheiro para 1 ano para a rádio ficar no ar. Beleza, 1 ano tal. Aí pegaram essa história e começaram a levar para outros lugares. Eu sei que a história foi parar em Nova York. E aí, gente mandando dinheiro, e a gente falou, quem é essa mulher? Ah, essa mulher assim, a terra não é dela? Não, nós vamos comprar um pedaço de terra para ela. Aí compraram a terra para ela. Aí eu sei que o negócio foi crescendo. Onde essa mulher mora? Ah, é numa casinha, o chão batido e tal. Não. Aí uma igreja lá dos Estados Unidos enviou um cara aqui e falou, nós vamos construir uma casa para a senhora. Gente, o negócio tomou uma proporção por causa de uma mulher que doou um galo. Eu não estou falando isso porque eu estou querendo dinheiro não, tá? Nem que você traga o teu galo, tá? Por que eu achei fantástica a história? O que eu estou querendo dizer? Gente, olha a fé dessa mulher. Olha a simplicidade, ela deu o que era melhor. Olha o movimento que ela fez. Percebe? Isso é autenticidade. Isso é fé genuína. Então nós precisamos ser desafiados nessas coisas. Porque às vezes falta para nós assim, sabe? Uma coisa mais assim, de criança mesmo. De falar, não, Deus falou isso comigo, eu vou fazer e pronto. Não sei como que eu vou fazer. Então aqui, por exemplo, quando a gente falou dos jovens mochileiros, não é um negócio que é impossível para nós. A gente olhar assim. Por exemplo, se eu falar assim, gente, eu quero que 10 adolescentes... Vou fazer um desafio aqui para a igreja. Nós vamos mandar 10 adolescentes para Salvador. Alguns, talvez até eu, né? Nossa, o pastor está viajando, né? É muita grana. Nós não temos condição como igreja. Nós não somos uma igreja rica. Os pais aqui, eu não tenho R$1.500 para enviar. Mas vamos começar orando. Vamos ver o que dá para fazer, não é? Senão a gente não experimenta milagres também, não experimenta coisas diferentes. Então tudo isso passa por um coração de verdade, quebrantado, sincero e autêntico. Vamos orar, gente? Acho que todo mundo entendeu, né? A mensagem aí, o que Deus queria passar para nós aí. Eu queria te convidar a fazer uma oração autêntica, de verdade. Aquilo que Deus falou com você, que está queimando, né, no teu coração. Foi falado hoje no culto de tantas áreas, né, de tantas situações, e talvez você olhou para alguma área dessa, ou até do que foi falado antes da pregação, no louvor, no testemunho dos meninos aqui. Eu queria que você orasse por isso. Olha, Deus falou isso comigo e eu vou orar por isso. Não sei por onde eu vou começar, o que Deus vai fazer. Talvez seja no relacionamento, você tenha dificuldade com pessoas. Fala, Deus, em nome de Jesus, eu quero me relacionar com pessoas. Deus, em nome de Jesus, eu tenho dificuldade, eu não cresço, eu não saio do lugar, eu fico girando. Não cresço, eu quero crescer, Deus. Eu quero que, assim, a ponto das pessoas chegarem em mim e falar, olha, eu estou vendo o teu progresso. Que bênção, como você mudou, como você cresceu, não é? E assim por diante. Amém? Faça a tua oração aí. Fale com o Senhor. Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque tudo que o Senhor fez por nós é mais do que suficiente. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Quantas vezes, Deus, nós agimos com mornidão, com incredulidade, com falsidade, até diante do Senhor, com medo, Deus, com medo. E nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que essas marcas e tantas outras marcas de um cristianismo autêntico, que elas estejam em nós, Deus. Nos tira da zona de conforto, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude a dar passos de fé, ainda que sejam tão pequenos aos nossos olhos. Nos ajude a dar esses passos, a nos mover em direção ao Senhor, a nos mover em direção ao próximo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por deixar um exemplo
tão profundo, tão maravilhoso que é Jesus Cristo, um modelo digno de ser imitado. Jesus Cristo é digno de ser imitado. E nós queremos entregar, mais do que imitar, nós queremos que as nossas vidas estejam rendidas aos pés da cruz. Pai, que os nossos corações estejam rendidos aos pés da cruz, Pai. Tira o medo, Deus, tira a insegurança, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer em áreas que nós nunca crescemos, a experimentar coisas que nós nunca experimentamos. Em nome de Jesus, Pai, levanta a tua igreja, que tudo aqui, Pai, seja autêntico, seja, ó Deus, pautado pela tua graça, pela tua bondade, pelo agir do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, Pai, bendito seja o teu nome, receba o nosso louvor, esse último louvor, que seja autêntico, Pai, que seja de todo o nosso coração, que seja a nossa oferta de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.